Olá, estudante! Seja bem-vinda a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e hoje eu vou falar com vocês sobre as medidas descritivas. Mais especificamente, as medidas de posição e todas elas calculadas a partir de um conjunto de dados que não estejam organizados em uma tabela de distribuição de frequências. Digamos assim, os dados originais, da forma que eles foram coletados, sem organizar de acordo com a sua frequência. Esse conjunto de dados é sobre o peso em gramas de 33 peças produzidas por uma máquina. Ou seja, a máquina tem a sua produção e foi selecionada uma amostra de 33 peças e foram pesadas todas elas. Então, aqui estão apresentados todos esses pesos. As medidas descritivas, qual que é o objetivo? Descrever o conjunto de dados. Todas essas medidas aqui, média, moda, mediana, quartil, decil e percentil, são medidas de posição, sendo que média, moda e mediana são medidas de tendência central, ou seja, tendem ao centro da distribuição. Já a quartil, decil e percentil são medidas que não necessariamente indicam o centro, indicam outras partes, né, outras posições do conjunto de dados. Bom, vamos lá, vamos começar com a média. Então, a função é média com acento, senão ele não encontra a função. Dou um Enter para entrar na função, seleciono o conjunto de dados e Enter novamente. 6,7. Ou seja, em média, estas 33 peças pesam 6,7 gramas. Ou seja, é como se os 33 valores valessem 6,7, em média. É claro que uns distanciam mais de 6, outros distanciam menos, né? Existe uma variabilidade. Segunda medida, a moda. Por definição, a moda é o valor que mais se repete no conjunto de dados, que possui maior frequência. E nós temos duas funções para determinar esse valor. A primeira função é o modo. Modo, ele vai indicar o primeiro valor que ele encontrar com maior frequência. Mas se por acaso no seu conjunto de dados tiverem dois valores com maior frequência, por exemplo, dois valores que se repetem 5 vezes, o comando modo vai te retornar apenas o primeiro que ele encontrar, certo? Agora, se você usar o modo .multi, ele vai te indicar todas as modas possíveis que tiverem, né, todas as modas do conjunto de dados. Mesmo que tenha só uma também, aí ele imprime apenas uma. Então, de fato, é mais recomendado sempre usar esse comando, modo .multi, porque a gente nunca sabe se tem uma ou mais. Aqui tá fácil, porque é um conjunto de dados pequenos, né? Mas imagine se você tiver, por exemplo, 1.500 dados. Aí, com certeza, você vai ter que usar a função modo .multi. Então, encontrada a função, eu dou um Enter, seleciono o conjunto de dados, só que agora, na hora, eu não posso dar o Enter direto, porque como essa função, ela pode me retornar mais de um valor, é como se ela retornasse um vetor. Para conseguir imprimir esse vetor, eu não posso dar Enter direto. Eu tenho que segurar a tecla Ctrl Shift para depois dar um Enter. Bom, aqui não imprimiu nada. Por quê? Porque esse conjunto de dados não tem moda, é amodal. Nenhum valor se repete. E aí sempre aparece esse valor aqui, hashtag valor e ponto de exclamação. Ok? Mas eu vou colocar aqui embaixo um exemplo, eu vou repetir dois valores, 1,65 e o 7,02. E vou calcular aqui, modo.multi, vou selecionar o conjunto de dados, vejam que agora eu selecionei uma linha a mais, selecionei os dois valores aqui para ter a repetição, né? Então, seguro Ctrl, Shift, Enter. Aí ele imprime os dois valores que mais se repetem. No caso, cada um desses aqui se repete 2 vezes, né? Ok, apresentado aqui para vocês, eu vou apagar. Voltamos aqui. Terceira medida de tendência central, a mediana.
Se eu ordenar o meu conjunto de dados, a mediana vai ser o valor que está bem no meio. Metade das observações vão ser menores que ela e a outra metade maior do que ela. A função para encontrar a mediana é MED. Então, MED, seleciono o conjunto de dados, Enter. 5,99, ou seja, 50% das peças pesam menos do que 5,99 gramas e 50% das peças medem mais do que 5,99 gramas. Agora, quartil 1. Vocês sabem que quartil divide o conjunto de dados em 4 partes, ou seja, cada uma dessas partes contempla 25% das observações. Então, para calcular o quartil 1, a função é quartil. Entrei na função. O que ele está me pedindo primeiro? Os dados. Ok. Os dados, coloco ponto e vírgula. O que ele está me pedindo? O tipo. Se eu colocar 0, ele vai me retornar o valor mínimo. Se eu colocar 1, ele me retorna quartil 1, que corresponde a 25%. Se eu colocar 2, ele me retorna quartil 2, que vai me indicar até 50% dos valores. Quartil 3, 75%. E se eu colocar 4, ele vai me indicar a observação máxima. Então, aqui nesse caso é quartil 1, coloco 1, ok. 3,51, ou seja, 25% das observações pesam até 3,51 gramas. E 75% pesa mais do que 3,51 gramas. Vamos calcular o quartil 2. Quartil. Seleciono os dados, ponto e vírgula, 2. 5,99. Metade das observações são menores do que isso e metade são maiores do que isso. Observe que o quartil 2 é o mesmo que a mediana. É a mesma medida com nomes diferentes, porque a definição delas é a mesma. A definição de mediana e quartil 2 é a mesma, né? Exatamente no meio da distribuição. Metade das observações são menores e a outra metade são maiores. Então, ok, certinho. Quartil 3. Quartil. Seleciono o conjunto de dados, ponto e vírgula, 3. 8,36, ou seja, 75% das observações pesam até 8,36, no caso, 75% das peças, né? E 25% das peças pesam mais do que 8,36 gramas, certo? Deixa eu organizar aqui. Tá, percentil 50. Percentil é quando eu divido o meu conjunto de dados em 100 partes iguais. Ou seja, ele vai variar de 1 em 1. Então, percentil 1, ele corresponde até 1% das observações. Até o percentil 2 tem 2%. Até o percentil 3 tem 3%. Nesse caso, até o percentil 50 tem 50%. Então, o comando percentil, seleciono os dados, ponto e vírgula, ele pede alfa. O que é esse alfa? É o percentual em decimal. Por exemplo, se é o percentil 50, então é 0,5. 5,99. Então, percebam, percentil 50, quartil 2 e mediana, todos eles são a mesma medida, mas apresentadas de forma diferente, ok? Então, a mediana sempre vai ser igual ao quartil 2 e vai ser igual ao percentil 50. E já pulando lá um pouquinho para frente, vai ser igual também ao decil 5. O decil 5 divide em 10 partes iguais. Então, o quinto decil é até 50% das observações, o valor dele, né? Então, todos eles indicam exatamente o meio da distribuição. Metade do valor dessas 4 medidas, a metade das observações são menores e a outra metade maior do que esses valores, né? Agora, eu vou calcular aqui o percentil 44. Conjunto de dados, ponto e vírgula, em forma decimal, 0,44. Então, 5,0728. Ou seja,
44% das observações pesam até 5,07 gramas e 56% das observações pesam mais do que 5,07 gramas. Diminuir aqui um pouquinho a casa decimal para ficar todas com 2, ok. O decil 5, a gente já sabe a definição, que é a mesma de mediana, quartil 2, percentil 50. Só que não existe uma função no calc específica para decil. Por quê? O percentil, ele abrange todos os quartis e todos os decis. Porque o percentil, eu tenho percentil 1, 2%, 3%, 4%, até 99%. Então, o decil 5, eu sei que a definição dele é 50% das observações. Então, eu uso a função percentil, seleciono o conjunto de dados, ponto e vírgula e coloco 0,5, porque eu sei que o decil 5 é 50% das observações, né? Divide 50% para cada lado. Então, dá aqui o 599, o mesmo que deu em mediana, quartil e percentil 50. Aí o decil 7, então, percentil, conjunto de dados, 0,7. Ou então, 70% das observações pesam até 7,448 gramas e 30% das observações pesam mais do que 7,448 gramas. De uma maneira geral, o que a gente tem de informação nisso? A gente sabe que o centro do conjunto de dados, o meio da distribuição, pode ser próximo de 6,70, que é a média, mediana 5,99, né, que é quartil 2, etc. Então, a gente já sabe mais ou menos o centro da distribuição, por volta de 6. Vemos que a média, a mediana é muito próxima, é um indício, talvez, de alguma simetria, né? Isso depende muito do conjunto de dados, não dá para saber. Para a gente saber se existe essa simetria, eu preciso realmente calcular o coeficiente de assimetria. Provavelmente não vai dar um valor tão alto, né? Enfim. O que mais nessas medidas? As posições, a gente sabe os quartis das posições, né? Ou seja, quando eu tenho essas diferenças entre os quartis, quando eu tenho quartis muito próximos, indica que eu tenho uma alta frequência. Porque, por exemplo, se o quartil 1 vale 3,51 e o quartil 2 vale 4, digamos assim, eu tenho 0,49 de diferença. Ou quer dizer que nessa diferença de 0,49, eu tenho 25% das observações num espacinho pequeno. Então, o quartil também ajuda para entender qual que é a distribuição dos dados, certo? Então, quanto mais próximos os quartis, indica que maior é a frequência. Quanto mais distantes as diferenças entre os quartis, quer dizer que menor é a frequência. Bom, essas são as medidas de posição. Espero que vocês tenham aprendido e até uma próxima. Tchau, tchau!